Você já ouviu falar do Kelpie, o misterioso cavalo aquático da mitologia escocesa? Essa criatura fascinante e traiçoeira habita rios e lagos, com a habilidade de se transformar em um cavalo majestoso ou até mesmo em um humano. No entanto, não se engane pela sua beleza, e o Kelpie tem um lado sombrio, e suas lendas estão repletas de perigo e engano. Neste vídeo, vamos explorar as histórias por trás dessa criatura enigmática, seu papel nas lendas escocesas e como ela continua a capturar a imaginação até hoje. Se liga aí que vai ser foda! O Kelpie é uma criatura do folclore escocês, descrita como um cavalo aquático com uma aparência tanto fascinante quanto traiçoeira. Normalmente, ele surge com uma pelagem negra ou cinza, sua crina está sempre molhada e escorre água, dando a sensação de que acabou de emergir das profundezas de um rio ou lago. Seus olhos grandes e brilhantes transmitem uma inteligência quase humana, o que aumenta o mistério ao redor dessa criatura lendária. Embora sua aparência seja majestosamente bela, o Kelpie é uma criatura perigosa. Ele é conhecido por atrair pessoas, e especialmente crianças, e oferecendo uma oportunidade irresistível de montá-lo. No entanto, uma vez que a vítima sobe em seu dorso, ela fica presa, incapaz de escapar. O Kelpie então mergulha nas águas, levando suas presas para as profundezas, e na maioria das lendas, afogando-as. O Kelpie também tem a habilidade de se transformar em um humano. Quando assume a forma humana, geralmente é um homem atraente, o que reforça sua característica enganadora. Mesmo em sua forma humana, ele mantém traços que o ligam à sua natureza aquática, como cabelos molhados ou a presença de algas. Essa habilidade de mudar de forma é parte da razão pela qual o Kelpie é uma criatura tão temida e admirada. O papel do Kelpie nas lendas escocesas serve como um aviso, principalmente para evitar as águas traiçoeiras de lagos e rios. As histórias também carregam uma lição sobre não se deixar enganar por aparências atraentes, pois a verdadeira natureza dessa criatura é letal. Por mais que ele possa parecer um belo cavalo ou um homem encantador, seu destino é sempre afogar suas vítimas, ligando-o a um simbolismo de morte e perigo nas águas profundas. O Kelpie além de ser conhecido por sua forma de cavalo aquático, possui a habilidade de se transformar em um ser humano em algumas versões de sua lenda. Quando assume essa forma, ele geralmente se apresenta como um homem jovem, bonito e charmoso, utilizando sua aparência atrativa para atrair vítimas desavisadas para as águas, onde então revela sua verdadeira intenção. Essa transformação é uma característica crucial da natureza enganosa do Kelpie. Ao assumir a forma humana, ele se mistura facilmente entre as pessoas, ganhando sua confiança e, muitas vezes, conquistando-as com sua presença irresistível. Seu objetivo, no entanto, permanece o mesmo: atrair suas vítimas para os rios ou lagos, onde ele pode retomar sua forma original e afogá-las. Por trás da aparência sedutora, esconde-se uma criatura traiçoeira e perigosa. Apesar de sua habilidade de se disfarçar como um humano, o Kelpie não consegue ocultar completamente sua verdadeira natureza. Existem pequenos sinais que podem expor sua identidade. Um dos mais comuns é o fato de que, mesmo na forma humana, ele costuma ter o cabelo molhado, pingando água, o que o liga diretamente à sua origem aquática. Além disso, sua presença pode causar uma sensação de frio ou desconforto, como se a umidade das profundezas o acompanhasse aonde quer que ele vá. Em algumas lendas, aqueles que prestam atenção a esses detalhes conseguem escapar da armadilha do Kelpie, evitando serem levados às águas traiçoeiras. No entanto, a maioria das histórias fala de pessoas que, atraídas por sua beleza e charme, acabam caindo na cilada e tendo um destino trágico. O Kelpie, com sua capacidade de mudar de forma, representa a ideia de perigo disfarçado de beleza. Sua transformação em humano reforça o simbolismo de como algo ou alguém pode parecer atraente e inofensivo à primeira vista, mas esconder intenções perigosas. A lenda do Kelpie é uma das mais antigas e fascinantes do folclore escocês, remontando a séculos de tradição oral nas terras altas da Escócia. Essa criatura mítica habita os rios, lagos e riachos do país, sendo frequentemente associada a locais de águas profundas e misteriosas, como o famoso Lago Ness. O Kelpie é uma figura ambígua, ao mesmo tempo belo e perigoso. Ele tem o poder de seduzir e destruir suas vítimas.
Na maioria das histórias, o Kelpie aparece como um cavalo majestoso de pelagem negra ou cinza, que atrai viajantes e crianças para montá-lo. Sua aparência fascinante esconde suas intenções sombrias. Assim que alguém sobe em seu dorso, a criatura revela sua verdadeira natureza. A pele do Kelpie se torna aderente, como se estivesse encharcada, e a pessoa fica presa, incapaz de escapar. O cavalo, então, galopa em direção à água mais próxima, mergulhando com sua vítima nas profundezas, onde ela inevitavelmente afoga. Essa lenda serviu como uma advertência poderosa, especialmente para as crianças, alertando-as sobre os perigos de brincar perto de corpos d'água. O Kelpie, com sua natureza traiçoeira, representa os riscos ocultos que o ambiente natural pode conter, sendo tanto uma força de atração quanto de destruição. Em algumas versões da lenda, o Kelpie também assume uma função simbólica mais sinistra, dele é visto como um presságio de morte ***. O simples avistamento de um Kelpie nas margens de um rio ou lago pode significar que uma tragédia está para acontecer. As comunidades rurais acreditavam que sua presença prenunciava a morte de alguém nas redondezas, tornando-o uma criatura não apenas temida pela sua violência direta, mas também por sua associação com o luto e a perda. O mito do Kelpie evoluiu com o tempo, mas sua essência permaneceu a mesma. Dele é uma força natural disfarçada de beleza, uma criatura que atrai aqueles que se aproximam demais da água, apenas para levá-los ao seu fim trágico. O Kelpie é uma criatura com poderes formidáveis, o que o torna uma figura temida no folclore escocês. Sua principal característica é sua força sobrenatural, que lhe permite dominar e submeter qualquer vítima que caia em sua armadilha. Ao atrair pessoas, principalmente crianças, com sua aparência de cavalo majestoso, o Kelpie as prende em seu dorso com uma pele pegajosa e aderente. Uma vez presas, as vítimas não conseguem se soltar, e a criatura as arrasta para as profundezas dos rios e lagos, onde são afogadas. A força do Kelpie é lendária, e ele é capaz de arrastar vários humanos de uma só vez, sem demonstrar esforço. Em algumas versões da lenda, ele não só usa sua força para capturar suas vítimas, mas também para destruir tudo o que estiver em seu caminho. Disse que ele pode até manipular as águas para aumentar o perigo, criando correntes traiçoeiras e redemoinhos que tornam a fuga impossível. Além de sua força física, o Kelpie é uma criatura astuta e, em algumas histórias, é dotado de uma inteligência sobrenatural. Quando assume a forma humana, costuma ser um homem de aparência atraente e misteriosa, capaz de enganar qualquer um que se aproxime. Essa habilidade de se transformar também serve como uma forma de camuflagem, permitindo que ele ataque sem que suas vítimas suspeitem. No entanto, o Kelpie possui uma fraqueza importante: seu poder está diretamente ligado ao seu freio ou arreio. Em algumas lendas, se uma pessoa corajosa conseguir capturar o freio do Kelpie ou removê-lo, a criatura perde sua liberdade e é obrigada a obedecer ao seu captor. Existem relatos de Kelpies sendo forçados a realizar trabalhos árduos, como construção de grandes estruturas, ou sendo usados como montarias. Esse controle, porém, é temporário, pois o Kelpie fará de tudo para recuperar sua liberdade e se vingar de quem ousou subjugá-lo. Os Kelpies são protagonistas de diversas histórias sombrias no folclore escocês, onde são frequentemente retratados como criaturas traiçoeiras que habitam rios e lagos. Uma das lendas mais conhecidas envolve um grupo de crianças que encontrou um Kelpie disfarçado de um belo cavalo à beira de um lago. Encantadas com sua aparência majestosa, elas foram seduzidas a montar em seu dorso. Conforme mais crianças subiam, o cavalo começou a se mover em direção ao lago, com suas crinas molhadas prendendo os pequenos cavaleiros. Desesperadas, as crianças tentavam se soltar, mas apenas uma conseguiu escapar ao cortar seus próprios dedos, que estavam presos à criatura. As demais foram tragadas para as profundezas do lago, de onde nunca retornaram. Outro conto fala de um homem que, ao encontrar um cavalo majestoso próximo a um lago, decidiu levá-lo para casa. No entanto, quando ele tentou montar o animal, percebeu que seus pés ficaram colados à pele pegajosa do cavalo. Rapidamente, o homem reconheceu que se tratava de um Kelpie e, antes que a criatura pudesse arrastá-lo para a água, ele usou sua adaga para cortar as tiras de suas botas, conseguindo escapar por pouco. Há também histórias onde pessoas mais sábias ou conhecedoras do folclore conseguiram enganar os Kelpies. Em algumas regiões, acredita-se que se alguém conseguir capturar o freio ou arreio de um Kelpie,
poderá domá-lo e forçá-lo a realizar tarefas pesadas, como a construção de pontes ou castelos. Essas criaturas, apesar de perigosas, são extremamente fortes, e existem relatos de aldeões que usaram Kelpies para erguer grandes construções antes de libertá-los. Além disso, algumas teorias populares sugerem que a famosa lenda do monstro do Lago Ness, conhecido como Nessie, pode estar relacionada à lenda dos Kelpies. O Kelpie, com suas raízes profundas no folclore escocês, encontrou seu espaço na cultura popular, aparecendo em diversas mídias e formas de arte. Em obras literárias e cinematográficas, ele é frequentemente retratado como uma criatura misteriosa e perigosa. Um exemplo famoso é sua menção na série Harry Potter, onde é classificado como uma das criaturas mágicas estudadas em Hogwarts. Embora o Kelpie não tenha um papel central na franquia, sua presença ajuda a destacar o vasto universo de criaturas mitológicas que influenciam o mundo da magia. Além de Harry Potter, Kelpies aparecem em diversos livros de fantasia e mitologia. Autores que exploram o folclore europeu frequentemente utilizam a figura do Kelpie como um símbolo de traição e perigo, aproveitando sua habilidade de se transformar em um cavalo ou humano para enganar suas vítimas. Em várias dessas histórias, o Kelpie representa o perigo oculto nas águas, uma metáfora poderosa para o desconhecido e o traiçoeiro. No cinema e na televisão, o Kelpie também faz aparições esporádicas. Filmes e séries que exploram o sobrenatural ou criaturas mitológicas tendem a apresentar o Kelpie como um ser sedutor, mas mortal, mantendo a essência de sua lenda original. No entanto, é na arte e na escultura que o Kelpie ganhou uma representação física de grande impacto. Na Escócia, as esculturas chamadas de Kelpies, localizadas no Parque Helix, em Falkirk, são um marco impressionante. Com mais de 30 metros de altura, essas duas estátuas gigantes de cabeças de cavalo de aço simbolizam a força, a beleza e o mistério associados aos Kelpies. As esculturas foram criadas para homenagear a importância dos cavalos na indústria e cultura escocesas, mas também carregam a referência ao folclore antigo, sendo uma poderosa lembrança das histórias que moldaram a identidade cultural da região. Se você gostou desse vídeo e deseja explorar mais conteúdo relacionado à mitologia, ao sobrenatural e a outros tópicos fascinantes, não hesite em se inscrever no canal. Deixe seus comentários abaixo com perguntas, sugestões ou compartilhe suas próprias histórias e experiências. Além disso, ative o sino de notificações dessa forma. Você nunca perderá um novo vídeo e estará sempre atualizado com nosso conteúdo.